Boa noite, então, Eliane. Boa noite. Seja bem-vinda, né, a mais uma aula. Obrigada. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui com você. Por enquanto, né, na sala só tem você. Se aparecer mais alguém aí, eu vou colocando para dentro. Vou fazendo igual a gente faz na faculdade, dar uma olhadinha no corredor, né, ver se tem alguém mais esperando ou conversando, e a gente chama para cá, tá? Certinho. A gente já conversou um pouquinho antes, né? Antes de começar a gravação. Eu sei que está caminhando aí, a matéria está caminhando, né? E a gente já está no capítulo 5 do livro A Adolescência Normal, o Enfoque Psicanalítico. Como eu comentei com você, né? A linguagem, isso, muito bem. É uma linguagem psicanalítica que exige de nós, né, um maior tempo de estudo, um maior tempo de reflexão, uma busca, né, dos conceitos aqui, já que no terceiro período vocês ainda não tiveram a disciplina psicanálise, né? Mas nós vamos tirando todas as dúvidas aqui. Você pode me parar, pode perguntar, ok? Então, eu vou pegar aqui o material para a gente poder começar, então, com o capítulo 5, que vai tratar sobre como que os lutos, aqueles 3 lutos, né, porque passam os adolescentes, né, aquelas perdas, influenciam no pensamento do adolescente. E no pensamento do adolescente psicopático também, né, porque a gente, aqui nesse livro, os autores tratam da adolescência normal, né, até com um paralelo a uma certa psicopatia. Mas há casos que é do adolescente que, né, é associada a uma psicopatia e a adolescência psicopática mesmo, né, do psicopata. Então, vamos lá. Aqui. Nós vamos ficar por aqui. Deixa eu ver onde que a gente vai. Vou levar para cá, para não ficar em cima do texto. O pensamento no adolescente e no adolescente psicopático. Então, a Gela Rosenthal e o Maurício Nobel, né, vão tratar desse assunto aqui. Aqui uma imagem, né, para a gente ver que como é que vai se desenvolvendo o pensamento à medida que o adolescente vai vivenciando esses lutos. Liane, eu vou ter que ir mexendo, mas vai ficando risco aí. Aparece esses riscos para você também? Aparece. Mas tudo bem. Tá visível, tá tranquilo. Basicamente, o processo da adolescência implica um certo grau de conduta psicopática inerente à evolução normal dessa etapa. É o que a gente já vinha vindo desde o primeiro capítulo, né? Vinha visto, né? O exagero na intensidade ou na persistência desses fenômenos configura a psicopatia, no sentido nosológico do termo. Ou seja, se esse grau de conduta psicopática, né, se ele for em alto grau, já configura-se como uma doença mesmo, como um transtorno mesmo, né? Mas se não for, se for tudo dentro da normalidade, é a adolescência normal mesmo. De acordo com Arminda Berasturi, pode-se observar na adolescência a elaboração dos 3 lutos fundamentais. Primeiro, o luto pelo corpo infantil. O 2, o luto pela identidade, né, pelo papel infantil. E o terceiro, o luto pelos pais da infância. Então, vejamos como esses 3 lutos repercutem na esfera do pensamento. Então, no primeiro luto, que é o luto pelo corpo infantil. O adolescente vive, nesse momento, a perda do seu corpo infantil com uma mente ainda na infância e um corpo que vai se tornando adulto. Essa contradição produz um verdadeiro fenômeno de despersonificação, que significa um transtorno onde a pessoa se sente desconectada do seu próprio corpo, como se fosse um observador externo de si mesmo. Ou seja, essa ambivalência, né, de sentir que o corpo dele ainda, né, aliás, o corpo já está se tornando um corpo adulto, mas a mente ainda é uma mente infantil, pensamentos infantis, desejos infantis, traz uma contradição muito grande. É como se o adolescente sofresse um transtorno de despersonificação, onde ele se vê agindo no mundo, mas ele não está ali.
naquele corpo, né? Naquela pessoa que ele observa, vamos dizer assim. Então, esse fenômeno, né, que domina o pensamento do adolescente no começo dessa etapa, que se relaciona com a própria evolução do pensamento. Então, o pensamento do adolescente ele vai se, né, confluindo, se estruturando à medida que esses transtornos ou que esses fenômenos vão caminhando aí de uma forma ou de outra, né? E, claro, elas influenciam na forma como ele vai construir os pensamentos dele. As palavras são as aquisições culturais transmitidas às crianças pelos pais. A perda dos objetos reais vai sendo substituído por símbolos verbais que são as palavras. Por exemplo, peito e mãe reais se substituem pelas palavras correspondentes, não é? Então, você fala de peito, você lembra, né, do peito da mãe. Não é necessário daquele peito concreto ali para ele, né, para existir. Há um símbolo para dizer sobre aquele peito, sobre aquela mãe. Estes símbolos, que são as palavras, podem se manejar na sua substituição fantasiada e, à medida que o pensamento evolui, o conceito simbólico substitui cada vez mais o concreto real. Então, a gente já não precisa mais do objeto concreto, né? Porque aquilo já existe no nosso simbólico, no nosso, né, no simbolismo, através de uma palavra, que é dada, né, para representar o concreto. Então, no adolescente normal, esse manejo das ideias servem também para substituir a perda de seu corpo infantil e a não aquisição da personalidade adulta por símbolos intelectuais de onipotência, reformas sociais, políticos, religiosidade, onde ele não está diretamente comprometido com uma pessoa física. Porque nesse estado, né, ele se sente impotente e incômodo naquele corpo ali, né? Mas ele se sente como uma entidade pensante. Então, através das ideias dele, né, ele, nesse manejo dele ainda não ter adquirido a personalidade, está perdendo seu corpo infantil, esse manejo das palavras, das ideias, faz com que ele seja compreendido, que ele seja visto como uma entidade pensante, um indivíduo que se identifica pelos seus pensamentos. Por isso ele cria tanta teoria, ele quer reformar o mundo, né? Ele se vê uma identidade ali nessas ideias dele. Então, ele nega, sim, o seu corpo perdido e em flutuações incessantes com a realidade que o colocam na relação com seus pais, com sua família, com o mundo concreto que o rodeia e do qual depende, ele vai elaborando essa perda do corpo infantil e vai aceitando a sua nova personalidade. Então, é nesse relacionamento, né, nessas flutuações, à medida que ele cresce, que ele vai elaborando essa perda, que para ele é uma perda muito grande e ele não sabe o que vem aí pela frente, ele não reconhece, né, esse corpo que está vindo aí. A despersonificação do adolescente implica uma projeção na esfera de uma reflexão intensa, o autor chama de elucubração. Né? Esse adolescente ele fica o tempo todo, né, com pensamentos, com reflexões, né, altamente abstrata do pensamento e explica a relação instável ou lábil com os objetos reais, que rapidamente perde, como perde paulatina e progressivamente o seu corpo infantil. Então, ele está muito mais envolvido nas elucubrações mentais, nos pensamentos, do que realmente no lógico, né, na realidade. Isso nos permite seguir o equilíbrio progressivo e compreender o papel específico da vida mental, o qual consiste em conquistar uma mobilidade, uma reversibilidade completa, se possível, de realizar no plano orgânico. Ou seja, não é possível no plano orgânico do corpo, né, voltar a um corpo infantil, reverter algumas questões do nosso corpo que a gente não está gostando mais, né? Por exemplo, o tamanho dos braços, né? Isso não é possível, mas à medida que esse corpo vai mudando, a gente disse isso nos capítulos anteriores, vai se estruturando também uma vida mental mais elaborada. E a questão psíquica, né, ela é muito influenciada por essa questão do desenvolvimento corporal. Então, esse processo de despersonificação flutuante, ou seja, hora eu me identifico em mim mesmo, hora eu estou me vendo como um ator, por exemplo, atuando ali,
naquele corpo que eu desconheço, né? É uma despersonificação flutuante no adolescente normal, pode, por exagero em sua intensidade ou por fixação, adquirir as características observadas na psicopatia. Ou seja, o psicopático, né, ele vai ficar fixado, né, nessa questão da despersonificação, desse não reconhecimento dele em si, naquele corpo, naquela pessoa que está ali, né, agindo no mundo. Então, a simbolização fracassa. O símbolo e o simbolizado se confundem e as ideias tentam se desenvolver no plano orgânico, que é o que leva à ação em curto-circuito. Ou seja, aquele exemplo que a gente disse ali anteriormente, né, do peito e da mãe, para ele, isso não existe simbolicamente. Falar em peito é voltar ao peito orgânico, o peito concreto mesmo, ou aquela mãe concreta, né? Então, não há simbolização, não há palavra. E isso faz com que a ação dele fica muito exagerada, né? Com relação a esses objetos. Aqui, a confusão pode ser extrema e o adolescente nega a sua realidade biopsíquica, começando a viver papéis fantasiados que sente como verdadeiros. Então, né, a despersonalização acontecendo mesmo no nível de transtorno. Né? Ele não se vê, né, nele, vamos dizer, como uma pessoa que está ali em desenvolvimento, mas ele se vê em um papel que ele vai desempenhando no mundo. Então, todo o fenômeno do impostor, ou seja, né, não era eu, era um outro que estava ali realizando aquilo tudo, ou se eu fosse você, né, o autor coloca isso, né, cabe nessa descrição do adolescente psicopático. É como se não fosse ele que estivesse realizando, é um papel fantasiado que está ali, uma pessoa que ele criou, né, um personagem, vamos dizer assim. Isso nos leva ao conflito de identidades e ao segundo luto. Então, não passar, né, a essa realidade, né, da simbolização, né, quando se passa pelo luto pelo corpo, faz com que o adolescente somente haja muita ação motora, né, direta com tudo. Então, ele não raciocina muito, ele não fala, ele não tem a palavra para representar, né, o que vai dentro dele. Ele age no mundo impulsivamente. Então, esse é um transtorno psicopático, que pode ser tanto na adolescência e como um transtorno mesmo, né? Uma doença, vamos dizer assim, no psicopático. Vamos lá, então, o segundo luto, né? Pela identidade e pelo papel infantil. A criança também tem que abandonar essa identidade que ela havia criado para ela, né? Enquanto criança, e pelo papel que ela tinha também na família, na sociedade, enquanto criança. Ela já estava bem assumida, né? Bem confortável, vamos dizer assim, nesse papel. Então, agora tudo tem que mudar, né? Na infância, a relação de dependência é a situação natural e lógica, né? A criança depende de seus pais em primeiro lugar, ou dos adultos, né? A criança aceita a sua relativa impotência e o seu ego vai enriquecendo mediante o processo de projeção e introjeção que configura a identificação. Ou seja, ele vai, né, a pessoa, né, que está ali em crescimento, né, o adolescente, ele vai se enriquecendo à medida em que ele começa a se identificar com as figuras de fora, vamos dizer assim, para construir a própria identidade dele agora, que tem que ser uma identidade diferente, né? Então, na adolescência, há uma confusão de papéis, já que ao não poder manter aquela dependência infantil e ao não poder assumir ainda, né, uma independência adulta, o sujeito sofre um fracasso de personificação. E assim, o adolescente delega no grupo, né, dos seus colegas, no grupo de iguais, grande parte de seus atributos. E nos pais, a maioria das obrigações e responsabilidades. Então, o grupo passa para ser para ele muito importante, porque eles também estão passando pelos mesmos, né, problemas. Então, ali ele se vê os mesmos atributos dele, o grupo também, né, está. Ou seja, todas as características que a gente vê nos adolescentes, né, passando ao mesmo tempo por esses questionamentos. Às vezes de
de depressão, às vezes de ansiedade, às vezes de criar grandes teorias. Então, eles se veem identificados ali com o seu grupo. E ele recorre a esse mecanismo esquizoide, ou seja, de não ser independente, mas também não poder ser mais dependente, né? Que são os dois polos da infância e da idade adulta. Então, ele recorre a esse mecanismo esquizoide, ficando a sua própria personalidade fora de todo o processo de pensamento. É a irresponsabilidade típica do adolescente, já que ele, então, não tem nada a ver com nada, e os outros que se encarregam do princípio de realidade. Ou seja, ele pode ficar no princípio do prazer, né? De vivenciar só as coisas que ele gosta e tudo que ele deseja, e então nisso ele é irresponsável, né? Ele é tido como irresponsável, né? E os outros de fora, então, que se encarreguem de resolver as coisas que têm que ser resolvidas, coisas práticas do dia a dia, né? Então, assim, podemos explicar uma característica típica da adolescência, que é a falta de caráter, surgida desse fracasso de personificação, e, por sua vez, o leva a confrontos com a realidade. Eu não sou adulto e não sou criança, eu não sou dependente nem independente. Um contínuo comprovar e experimentar com objetos do mundo real e da fantasia que se confundem também, permitindo-lhe, por sua vez, despersonificar os seres humanos, tratando-os como objetos necessários para suas satisfações imediatas. Então, né, é aquele adolescente que, ao desejar algo, né, ele quase que consome aquela pessoa, né? Então, é muito comum, né, a gente dizer que nas relações sexuais, por exemplo, né, o corpo que come corpo, né? Então, o adolescente quase que objetifica as pessoas. Meu pai é uma fonte, por exemplo, de gratificação financeira. Os pais mesmo reclamam muito disso, né? Às vezes na adolescência. Meu filho só me vê para pedir dinheiro. Né? Então, isso é objetificar a pessoa, né? Interrompe aí, tá, Eliane, se você tiver alguma dúvida. Tá certo, tá dando tranquilo. Ótimo. Essa desconsideração por seres, pelas pessoas e pelas coisas do mundo real, faz com que todas as suas relações de objeto, né, de relações objetais, adquiram um caráter, embora intenso, frágil e fugaz, o qual explica a instabilidade afetiva do adolescente com suas crises passionais, seus arroubos de indiferença absoluta. Ou seja, eu tiro aquilo que eu necessito da pessoa, ela me ofereceu, pronto, para mim agora ela não tem mais valor, ou ela não existe para mim, né? Aqui, a exclusão do pensamento lógico que surge do luto pelo papel infantil converte-se na atuação afetiva. Então, a questão, né, é mais ligada aí aos afetos, nessa questão do luto pela identidade, né? Assim como era para o luto pelo corpo infantil, a atuação motora, né? Ou seja, o corpo crescia, ficava diferente e eu ia agir no mundo motoramente, né? Não tinha a palavra, né? Aqui, né, sem o pensamento lógico, ficar com esse pensamento irracional, converte-se numa atuação afetiva. Então, usa-se as pessoas para conseguir os seus objetivos. E, ao mesmo tempo, eu amo demais, eu odeio demais. Né? A gente vê muito isso em adolescentes, lá por volta dos 13, 12, 13, 14 anos, como que elas têm amigas, né? A melhor amiga, vamos dizer, amiga da infância, e daí a pouco é a pior inimiga. Né? E elas fazem isso num movimento assim, muito rápido, né? Depois voltam de novo, não, já fiz amizade de novo, a gente agora é amiga de infância de novo. Então, essa instabilidade, né, por causa desse luto aí. E o manejo objetal, realizado de maneira descrita, leva a uma série de mudanças contínuas, através das quais estabelecerá a sua identidade, seguindo um processo lógico de amadurecimento. Então, esse manejo com as pessoas, com os objetos, né, é necessário que o adolescente experimente, que ele exercite isso, para que ele possa, através das mudanças, né, que ele vai encontrando aí, né, ele vai construindo a sua identidade. E essa é a sua maior tarefa, né, segundo o Eric Erikson, né, a gente já viu isso, o adolescente está aí com uma tarefa muito grande, que é a construção da identidade, né?
O pensamento, então, começa a funcionar de acordo com as características grupais, que lhe permitem uma maior estabilidade através do apoio que ele recebe do grupo dele, né? E do aumento que significa o ego dos outros, com o que o sujeito se identifica. Ou seja, ele então sente-se que ele tem um lugar, que outras pessoas também, né? O grupo dele também tem os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, são as voltas com os mesmos problemas. Então, ele já começa, então, né, a se identificar aí e conseguir se encontrar um pouco, né, por aí. Essa seria uma das bases do fenômeno das turmas. Por isso que existem, né, as grupos, as turmas de adolescentes são importantes nessa fase, né? Onde o adolescente se sente aparentemente tão seguro, adotando papéis mutáveis. Ali ele pode ser hoje um palhaço, amanhã ele pode ser um representante da lei, né, que chama a atenção de todo mundo, que traz a ideia, né? Ele pode ser um professor, ele pode ser vários papéis ali. E participando da atuação, responsabilidade e culpas grupais. Ou seja, eles são tão unidos ali que eles assumem também, né, responsabilidade juntos. Né? Sim, fomos nós, né, todo mundo. Isso dá um apoio muito grande para os adolescentes, né? Dá uma força muito grande para eles fazerem coisas que individualmente eles não fariam se estivessem sozinhos. Né? Então, essas experiências grupais são transferidas ao seu próprio processo de pensamento, no qual os afetos, os objetos depositários dos afetos, né, são também fragmentados e tratados, necessitando de uma responsabilidade pessoal. O exagero, agora, né, a gente falando então dessa questão aí no adolescente psicopático, né, quando há um exagero ou a fixação desse processo, né, pela não elaboração do luto da identidade pelo papel infantil, explica as condutas psicopáticas de desafeto, de crueldade com o objeto e induz a atuação e a falta de responsabilidade. Ou seja, aquele adolescente, né, a gente tem até exemplos muito perto de nós, onde o adolescente maltratou um gato, colocou no saco e depois matou. Então, assim, objetos, né, animais, pessoas, atos de crueldade, né? Às vezes com criança, na brincadeira, né? Esse adolescente, quando ele ainda não viveu, não elaborou esse luto, né? Pela perda da identidade e pelo papel infantil. Ele faz crueldade, ele realiza, ele concretiza, ele atua em falta de responsabilidade pelas consequências que vêm daí. Então, pode interromper. Esse adolescente aí, né, que você falou que maltratou o gato, ele inclusive suicidou na mesma semana, né? Sim, eu vi dizer disso, né? Então, assim, Aí eu falo... tanto atua com relação ao externo, tá vendo? O exterior, né? E quanto Isso. ao interior, né? Então, é uma atuação com relação a ele mesmo, né? Tamanha a dificuldade e essas confusões aí, né? De papéis que ele estava, né? E do não amadurecimento, né? Da não identificação de uma personalidade já em construção, né? Então, isso é muito grave, né? Quando há uma fixação, né? Ou exagero desse processo, quando não há elaboração desses lutos. Então, o psicopata trata as pessoas como objetos, com desconsideração e sem culpa, em forma permanente e intensa, assim como o adolescente o faz transitoriamente durante a sua evolução e com capacidade de retificação. Aí está a diferença, consegue perceber, do psicopata e do adolescente? Né? O psicopata, ele age frio, a gente fala que ele é frio, né, emocionalmente, e o adolescente pode até fazer, mas aquilo é transitório. Né? Na sua evolução, ele pode retificar as ações dele e saber que ele tem os limites, que ele tem valores e que ele vai atuar de acordo com os valores. Então, esse curto-circuito afetivo no psicopata, ao eliminar o pensamento, onde a culpa pode elaborar-se, porque eu vou continuar e explicar.
permite o maltrato definitivo dos objetos reais e fantasiados, criando, em última instância, um empobrecimento do ego, que tenta se manter irrealmente, não é possível, né? Mas ele tenta fazer isso de forma irreal, numa situação infantil de irresponsabilidade, mas com aparente independência, diferente do adolescente normal, que tem conflitos de dependência, mas que pode reconhecer a frustração, né? Então, aí está a diferença, né, afetiva, né, do psicopata e do adolescente normal, né? E o adolescente normal, ele tem essa questão que ele tem a culpa, né? E no psicopata não existe culpa, né? O pensamento por si mesmo, não há envolvimento emocional, nem a questão da culpa aí, né? A impossibilidade de reconhecer a frustração e aceitá-la obriga a bloquear a culpa, né? Então, ele não reconhece a frustração, ele não pode ser frustrado, porque, né, ele precisa ser atendido em tudo que ele deseja, né? Então, aceitar a culpa obriga a bloquear a culpa e a induzir o grupo a uma atuação sadomasoquista, não participando da mesma. Ou seja, quando ele está em grupo, em bando, ele faz com que os colegas façam, né, coisas cruéis, violência, agressões, ou tratar as pessoas como objeto, né? Mas ele não faz, e não se sente responsável por isso, né? Eles fizeram o que eles quiseram, né? Então, pode fazê-lo porque dissocia pensamento de afeto e utiliza o conhecimento das necessidades dos outros para provocar a atuação, satisfazendo-se assim, indiferentemente em aparência, suas próprias ansiedades psicóticas, né? Então, ele faz com que as pessoas fazem porque ele sabe que as pessoas gostariam, têm esses desejos, têm essas fantasias de fazer, né? Então, ele se utiliza disso e faz com que as pessoas atuem no lugar dele. Muito bem. O adolescente normal, agora a gente passando então pelo luto pela identidade e pelos... ainda continuamos, né? É porque está tampando aqui. Ainda continuando nessa questão da construção da identidade, o adolescente normal pode, nessas circunstâncias, seguir os propósitos do psicopata e sucumbir na ação, já que participa intensa e honestamente da mesma, né? Então, ele pode cair nessas situações também, parecendo, né, vamos dizer assim, paralelo com a psicopatia, mas, né, ele pode sair disso aí. É assim que o conflito de identidade no adolescente normal adquire, no psicopata, a modalidade de uma má-fé consciente, que o leva à expressão do pensamento cruel, desafetivo, ridicularizante dos outros, né? Como eles fazem o bullying, começam a fazer piada dos outros, como mecanismos de defesa frente à culpa e ao luto pela infância perdida que não podem ser elaborados. Então, né, está muito ligada a essa questão, né, de não elaborar esse luto, de não conseguir sair desse papel, dessa identidade e papel infantil. Então, normalmente, o adolescente vai aceitando as perdas de seu corpo infantil e de seu papel infantil, ao mesmo tempo que vai mudando a imagem de seus pais infantis, substituindo pela de seus pais atuais, no terceiro processo de luto, né? Então, é necessário que ele também vá perdendo, deixando aquela imagem dos pais infantis para trás e vá, então, começando a ver os seus pais como pais atuais, diferentes, né? Que vão cobrar coisas, que vão cobrar independência, vão cobrar a responsabilidade. E isso, para isso acontecer, ele precisa, então, de realizar o seu terceiro luto, que é o luto pelos pais na infância, né? Então, essa relação infantil de dependência, ela vai sendo abandonada paulatinamente e com dificuldade. É aos poucos que ele vai ir conseguindo enxergar ou construir uma imagem de pais adultos, né? Aqueles pais da infância que serviram tanto para proteger, para defender, para assumir a responsabilidade, né, por eles, agora já não são mais esses pais. Só que acontece um mecanismo muito importante aí, que os pais também precisam viver esse luto, né, pela criança que ela está perdendo, porque está se transformando num adulto. Então, essa relação infantil de dependência vai sendo abandonada e a impotência frente às mudanças corporais, né? Porque
claro, as mudanças vão acontecer mesmo, né? Os hormônios vão fazer com que aconteçam as mudanças, as penúrias da identidade, do não saber quem eu sou, né? O papel infantil em combate com a nova identidade e as suas expectativas sociais fazem com que se recorra a um processo de negação das mesmas mudanças, que concomitantemente vão se realizando nas figuras e nas imagens correspondentes dos pais e no vínculo com eles, que logicamente não permanece passivo nessas circunstâncias, já que também tem que elaborar a perda da relação de submetimento infantil de seus filhos, produzindo-se então uma interação de um duplo luto, que dificulta ainda mais esse aspecto da adolescência. Não foi aquilo que eu disse, né, anteriormente. Ao mesmo passo que o adolescente, né, precisa vencer, né, e elaborar esse luto pelos pais da infância, os pais também precisam elaborar o luto pelos filhos da infância. Então, isso se complica muito, porque é difícil sair desse papel que já estava, né, tão estabelecido e construir algo novo agora. Isso a gente vê muito isso nessa esse incômodo, esse desassossego, vamos dizer assim, dos pais que não, talvez eles nem permitem, né, que os filhos, muitos não permitem que os filhos cresçam, que adquiram uma identidade adulta, porque eles não conseguem separar-se de seus filhos infantis. Então, quase que guardam aquele filho na infância, né, sob a proteção deles. E isso é muito, é um complicador muito grande para a construção da identidade adulta, né? Então, o pensamento se expressa aqui em forma de contradições. É a necessidade, por exemplo, imediata do automóvel, né, do carro da família. Ele depende do carro para se mostrar como adulto e dono de uma potência familiar. Então, é uma pseudo-independência. Se ele precisa né, daquilo que é da família, do objeto do adulto, né, para se mostrar adulto, então ele não é independente, ele é uma pseudo-independência. A demanda desconsiderada e, às vezes, inoportuna de dinheiro, por exemplo, ele depende do dinheiro dos pais para manejar-se como um indivíduo adulto e potente frente aos outros. Então, também é uma falsa independência, né? As contradições de pensamento desse tipo, tão frequentes na adolescência, mostram-se a falta de elaboração conceitual e a permanência em níveis inferiores desse processo. Ou seja, né, ele pega o carro da família e sai, né, com os amigos, ele sai fazendo barbaridades como se ele fosse uma pessoa independente. Isso é uma falta de elaboração conceitual, né, de saber realmente o seu lugar, o seu papel ali dentro desse processo. Então, no adolescente, essa mesma contradição produz a perplexidade no manejo das relações com os pais internalizados, né? E interrompe a comunicação com os pais reais externos, ou seja, ele já não pode mais, né, relacionar-se de forma infantil com aqueles pais, porque eles também não são mais os pais infantis, mas também não conseguem comunicar com esses pais reais que se tornaram agora totalmente deslocados no contexto de sua personalidade. Ele não consegue, tudo que ele fala é desaprovado, ele sente que ele é rejeitado, né? Meu pai não gosta mais de mim, meu pai prefere o irmão menor, eles têm ciúme, né, dos menores. Então, isso aí é uma contradição muito grande, né? Ao mesmo tempo que ele quer crescer, ele quer ficar no lugar, porque ele tinha um lugar confortável com os pais, ele sabia o valor dele enquanto criança ali, né? Figuras idealizadas, então, deve substituir esses pais. Então, o adolescente se refugia no mundo autista de meditação, de análise, de elaboração de luto, que lhe permite projetar, então, em professores, ídolos desportivos, artistas, amigos íntimos, e em seu diário, essa imagem paterna idealizada. Então, ele escreve muito, né, sobre como ele gostaria, às vezes até em pais dos amigos. Às vezes ele se comunica muito melhor, se dá muito melhor, né, com os pais dos amigos do que com seus próprios pais. Ele fala, mas eu queria que minha mãe fosse como você. Você me entende, você me escuta, né? Quando ele vai na casa de algum colega, ou ele tem relacionamento com pais de colegas. Aí. Então, e no psicopata, os pais infantis têm vigência real e permanência. Esses pais infantis, eles não crescem, né, no inconsciente do imaginário do psicopata. E a perda da subministração contínua acarreta frustrações demasiadamente intensas para serem suportadas.
Ou seja, o mundo pede que ele cresça, né? A realidade, os pais, muitas vezes, né? Mas ele não consegue isso e é uma frustração muito grande. Há aqui uma verdadeira demência das percepções, que o impede de verificar a realidade e o obriga a vivenciar a frustração como uma ameaça de morte, da qual se defende como uma resposta em curto-circuito, onde a percepção distorcida age como causa desencadeante de um efeito avassalador. Ou seja, o psicopata ele tem distúrbios na percepção, quando ele não vive esse luto dos pais infantis. Ele percebe a realidade totalmente distorcida, né? Há um curto-circuito cerebral nele. Então, a negativa do automóvel, por exemplo, obriga ele a roubar. Ele rouba chaves, né? A gente já viu isso muito, né? É como se ele tivesse, olha que interessante, né? A psicanálise, ela coloca assim, como se fosse um roubo do peito. Esse peito que é tão importante, mas que fica frustrando ele. Então, ele rouba as coisas dos adultos, né? Ele faz coisas que não são permitidas ali. Então, a falta de dinheiro pode levar ao ato delituoso, ele pode levar ele a roubar para ele poder obter o dinheiro. Há uma percepção, ação sem pensamento. Então, há uma distorção na percepção. Ele age, né, de acordo com uma percepção distorcida. Olha, se meu pai não me dá o dinheiro, eu vou lá e roubo. Né? E não sente culpa por isso. Né? Não sente que está fazendo algo errado. Ele está aliviando aquela frustração que ele não consegue suportar. Então, luto pelo corpo infantil perdido, pela identidade, pelo papel infantil e pelos pais infantis levam consigo, dentro do processo de pensamento, uma dificuldade em discriminar essa localização do tempo e da sexualidade. A identificação, olha que interessante. Isso também, quando não é bem, né, resolvido, esses lutos, causa no adolescente problemas temporais e problemas com relação à sexualidade. Então, o tempo no adolescente entra em crise de temporalidade, porque a criança tem limite, né, de espaço e falta esse conceito de tempo. No adulto, ele tem a noção infinita, né, do espaço, ele sabe claramente, já construiu isso, e do tempo também. Mas no adolescente, isso se mistura e se confunde, apresentando, então, o pensamento do adolescente as contradições de imediatismo ou de relegação infinita frente a qualquer tipo de possibilidade de realização, as quais pode-se seguir sentimentos de impotência absoluta. Ou seja, aquilo que a gente já falou lá nas características, né, dos conflitos que ele vive. O conflito com o tempo é um conflito muito grande, né? Então, o que pode ser para o final do ano, ele quer agora. E o que tem que ser agora, ele acha que ainda tem um tempão ainda para ele realizar. Então, ele vai sendo substituído pelo juiz de realidade, mediante a elaboração desses lutos. Aí ele comenta, quando ele elabora, né, ele permite localizar corpo, papel e pais infantis no passado, aceitando o transcurso do tempo, ou seja, o tempo está passando e com isso vem o conceito de morte, né, como um processo irreversível e natural dentro do desenvolvimento. Então, essa questão do tempo, né, ela está vinculada ao processo de elaboração dos lutos. E no psicopata, a atemporalidade se estabelece rigidamente em seu pensamento. Ele deixa tudo para depois e exige sem discriminação frente à realidade. E atua sem essa noção limitante, que permite a localização do indivíduo no mundo. Ou seja, ele fica limitado. Ele não tem lugar no tempo, no mundo, né? Porque ele não construiu essa noção de tempo dentro dele. E o sexo, né, para a gente terminar, também o tempo está terminando, né, Eliane? Freud estabeleceu a importância das mudanças puberais no caminho do autoerotismo à sexualidade madura genital, ou seja, é necessário que parta do autoerotismo à sexualidade madura. As mudanças biológicas da puberdade impõem a sexualidade genital ao indivíduo e intensificam a urgência do luto pelo corpo infantil perdido, o que implica também o luto pelo sexo perdido. Então, a criança verifica a sua identidade sexual através de jogos, né? E ela recupera isso simbolicamente, né? O ser menino, menina ou menino, né? Na infância é quase que uma coisa só. Ela pode recuperar isso nos jogos, nas brincadeiras, né? Ora ela é o pai, ora ela é a mãe, ela pode fazer essa transição aí. Na puberdade, a definição da sua capacidade criativa marca uma nova definição sexual na procriação.
já que seus órgãos genitais não só aceitam a união do casal, como também a capacidade de criar, né? Então, há se ter uma capacidade criativa, né, nessa definição sexual aí. Então, na adolescência, tenta se recuperar infrutuosamente, ou seja, né, ele não vai conseguir, é uma busca infrutífera, né, do sexo perdido, mediante a masturbação, que é uma negação onipotente dessa perda, ou seja, perder aquela bissexualidade, né, que também é um dos lutos que acompanha os outros três, para ele é uma coisa difícil, mas na masturbação ele sente que ele tem os dois sexos ao mesmo tempo, né? Mas é necessário que ele caminhe para frente, né? Então, o psicopata permanece na bissexualidade fantasiada que ele tem, né, que tem para ele todo o significado da realidade psíquica e que lhe impede de ter relações amorosas de objeto, ou seja, impede com que ele se ligue, né, sexualmente a outra pessoa e a conquista do parceiro que procura e que o adolescente normal em troca pode obter. Então, para o psicopata, né, nós já dissemos, ele usa o outro, mas ele não se liga, né, ele não tem uma relação amorosa, afetiva com outra pessoa. Este passa por momentos de confusão de sexos, que implicam fantasias homossexuais, que são as que precisamente lhe permitem elaborar os lutos inerentes a essa etapa do desenvolvimento. Bom, o resto é conclusão, né? Então, a conclusão, a gente vê que esses lutos são fundamentais para a construção do pensamento, né? Que o luto do corpo infantil, ele leva à expressão da ação motora direta. O luto pela identidade permite a atuação afetiva, sem apreensão, ou passional, ou cheia de indiferença. Ele vai interferir ou impactar, né, a questão afetiva. E o luto dos pais da infância, ele vai produzir uma distorção da percepção do mundo. Então, percepção, ação motora e atuação afetiva, né, são formas de lidar com esses três lutos aí, para que ele possa, então, construir uma identidade saudável, adulta, né? Então, com tudo isso, traz uma confusão sexual e do tempo. E elaborar ou não elaborar, né, vai trazer fixação, ou exagero, que pode ser identificado na conduta psicopática. E aí pode levar, né, a questão da doença mesmo, mas que também pode ser tratado, aqui coloca, né, no tratamento psicanalítico. Ok? Certinho. Então vamos ver como é que agora eu saio desse modo. Eliane, ficou tranquila a leitura? Deu para compreender? Eu sim, tranquilo. Muito boa a leitura. Porque traz muitos, né, muitos conceitos, traz muito texto aí, mas, em síntese, né, é essa questão da interferência da elaboração dos lutos com o pensamento também que está se desenvolvendo. No adolescente normal, no adolescente psicopático, né? E também por eu ter passado por isso, tanto como adolescente, como filho, como mãe, né? A gente consegue entender direitinho. Que ótimo. Então, eu fico feliz, né, que você tenha participado e eu espero que você agora, então, possa fazer a atividade que eu enviei com muito mais facilidade. Eu até sugeri fazer um quadro onde você pode colocar o adolescente e o adolescente psicopático e colocar os três lutos, né, o luto pelo corpo infantil, pela identidade infantil, pelos pais infantis. E colocar como que é no adolescente e como que é no psicopata. Tá bom? Eu vi. Tá certinho. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você também. Um beijo, boa noite. Com Deus também. Tá. Tchau.